Olá, boa noite a todos que estão aqui, bem-vindos, bem-vindas. Essa live que está com uma expectativa alta, uma curiosidade. O que será que a Angélica e a Lana vão conversar aqui nesse nosso espaço virtual? Então, quero primeiro acolher a todos que estão chegando, tem gente do Brasil inteiro que está acompanhando ou vão acompanhar essa live. O bacana do digital é isso, é que é assíncrono, cada um pode acompanhar no seu horário, no seu limite, às vezes ouvindo, às vezes vendo. O importante é que a gente está junto. Eu vou começar aqui me apresentando. Eu sou Angélica Domingues, especialista em desenvolvimento humano e inteligência socioemocional, e tenho trabalhado um conjunto de lives formativas chamada Educação 5.0. Comecei esse projeto no Educação 4.0, mas eu descobri que tinha um elemento fundamental na questão da Educação 5.0, que era a inteligência ou educação socioemocional. E desenvolvi um projeto convidando vários experts de várias áreas, da educação, da saúde, da cultura, do esporte, da arte, para discutir inteligência socioemocional, vivências emocionais que acabam impactando, influenciando a formação humana como um todo. Então, nós temos aí um percurso onde a cada encontro, toda quarta-feira às 8 horas da noite, tem um expert de um lugar do Brasil, que são pessoas muito queridas que fazem parte de uma rede, né, de especialistas que eu conheço, que nós somos criando conexão nas redes, e que vem aqui bater papo, conversar de uma forma bem descontraída, trazer seus questionamentos, responder questionamentos de quem está aqui nos seguindo, nos acompanhando. E hoje nós temos a oportunidade de estar com a Lana Carvalho. Eu vou chamar ela na tela, que ela está escondidinha aqui no nosso bastidor, mas olha que legal, tecnologia é tudo de bom, a Lana está aparecendo. Bem-vinda, Lana, boa noite. Boa noite, professora Angélica, boa noite, professores que estão aqui conosco. Para mim é uma grande honra e uma alegria ter aceito esse convite de participar desse projeto Educação 5.0, né? Um dia desses, antes de eu me apresentar, vou comentar de uma atividade de um aluno meu, que ele foi propor atividade no Classroom, e aí no finalzinho da mensagem lá de motivação para os colegas interagirem, ele postou assim: hashtag foguete não tem ré. Eu achei aquilo ali 5.0 para cima. Total. Que massa, né? Que criatividade. Então, ainda colocou o desenho de um foguete subindo assim. Foi muito massa. E isso me fez ganhar um fôlego, ganhar mais energia, colocar um combustível assim, né, na docência, porque os nossos alunos, eles são muito, 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 muito os frutos que a gente semeia, né, no nosso dia a dia docente. Então, eu sou a Lana Carvalho, eu sou essa pessoa que vos fala de forma muito extrovertida, de forma muito forte, minha voz está equilibrada aí por conta do microfone, né? Mas ela geralmente é alta, e eu amo a educação, né? Eu tive uma formação dentro da Universidade Federal do Ceará, sou licenciada em pedagogia, sou mestre e doutora em educação, e tive um tempo, né, e ainda estou tendo um tempo de estudos em avaliação, e aí avaliação educacional da aprendizagem, das políticas públicas, das instituições. Então, a avaliação me é um tema caro, e isso me faz aprender ainda mais sobre a escola, sobre os atores, enfim. E a minha jornada aí com o ensino híbrido inicia com as tecnologias, né, com as novas tecnologias. Sempre fui uma profa muito aberta, muito ligada, né? O que tem de novo, o que a gente pode usar, o que os alunos estão dizendo que a gente pode fazer, né? Então, eu lembro que o Kahoot, né, foi a sensação quando eu levei para a sala de aula, isso aí em meados de 2016, né, 2016, 17, mais ou menos. E aí hoje os meninos, eles, e aí, professora, não vai ter carro não, Quer dizer que a gente aí não vai ter mais carro, professora? Que história é essa, né? Então eles me cobram essas novas tecnologias, e aí essa cobrança faz com que a gente pare para perceber que a gente tem que estar estudando, né? Que a gente não pode parar. Foguete não tem ré, se a gente vai para cima, vai para frente, a gente tem que ir,
né? Então, com isso, a gente tem que ter esse conhecimento progressivo, expansivo, né? Evolutivo, de fato, que ajude os nossos alunos. E aí, estamos aqui para ter esse conhecimento, né? Porque não basta saber de sala de aula invertida, não basta saber aplicar a metodologia, a gente tem que saber viver, né? Com muito equilíbrio, né? Dentro dessa metodologia. Uhum. Muito bacana essa sua fala, né, Alana? A gente fica tão emocionado e tão preocupado com tanto botão que a gente tem que controlar numa live que a gente esquece até do que é essencial. Então, vou aproveitar, eu lembrei de uma coisa, vou falar agora. A minha formação, que algumas pessoas não me conhecem aqui, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Hoje eu sou mestranda pela Must University na área de tecnologias inovadoras emergentes na educação, parceira aí nessa jornada de formação, né? Especialista em neurociência e inteligência socioemocional. Me lembrei a partir da sua apresentação, ainda bem que a gente faz ao vivo e a gente vai lá, dá um jeitinho, vai dar tudo certo. Eu já tenho uma pergunta para te fazer, mas eu quero convidar todo mundo para bombar esse chat, né? Então, quem quiser fazer pergunta para nos ajudar, põe em caixa alta ou todas as letrinhas maiúsculas, pergunta. E aí, no final, ou durante aqui a nossa conversa, eu e a Alana estamos de olho aqui no chat, para ver se aparece alguma coisa para a gente ir batendo papo. E no final, a gente vai dar uma passada aqui para ver se a gente respondeu e abordou tudo. Combinado, Alana? Combinadíssimo. Então, bacana. Eu já vou começar perguntando, porque eu sempre fui a primeira aluna, sentava lá na frente e eu levantava o dedinho toda hora para o professor. Então, eu já vou começar te perguntando. Que negócio é esse de sala de aula invertida? É o aluno que dá aula e o professor que aprende? Como é que é esse negócio aí, essa jogada nova que está chegando? Na verdade, é antigo, mas que a gente está conhecendo agora. Exato, exato. Então, essa metodologia, esse modus operandi, né, da gente unir o processo de ensino e o processo de aprendizagem, ele cabe justamente nessa quebra de paradigma de que o professor é o detentor do conhecimento e controle de toda a situação de aprendizagem e que o aluno está lá só para receber e esperar o professor dizer o que ele tem que fazer. Então, a sala de aula invertida, ela vem, pá, quebra com isso, né? É igual o negócio lá, o lance lá do karatê, pá, quebrou. Que é justamente quando quebra esse paradigma, a gente tem uma nova função para o professor, né? O professor, ele passa a ser não mais o controlador da situação, ele passa a ser não mais o detentor de todo o saber ali, né? O todo-poderoso. Ele passa a ser coadjuvante, ele passa a ser mediador desse processo. Ele continua sendo um ator essencial, fundamental, para o processo realmente acontecer, mas quem tem o foco, quem tem o olhar de centro é a aprendizagem. E a aprendizagem está com quem? Com o estudante. Né? Então, não é porque o estudante é merecido, agora ele vai para o centro, né? Vai para o centro. Não, não é isso. É que o foco tem que ser a aprendizagem. Quem que aprende? É o aluno. Né? Quem que aprende é o aluno. Então, a gente passou muito tempo achando que o aluno ele aprendia só por memorizar, só na entrega de uma informação, né, de um determinado conteúdo, a gente achava que o aluno aprendia ali, porque depois ele soltava, liberava aquilo ali numa prova e estava tudo certo, estava tudo ok, estava acima da média, ok, aprovado, aprendeu, né? Mas não é isso, né? A aprendizagem é muito mais do que simplesmente ter uma nota acima, né, da média dentro de uma prova. E aí é outro ponto, viu? Não vou nem falar agora da avaliação, vou falar mesmo da metodologia. Então, a sala de aula invertida, ela é uma metodologia que ela foi pensada, né, por 2 professores norte-americanos para uma situação, para uma contextualização de estudantes que eles não conseguiam estar presentes no momento da explicação do conteúdo. E esses estudantes, eles não estavam presentes por quê? Porque eles não queriam? Não, porque eles não podiam. Porque a situação de vida deles os obrigava a ter uma bolsa, a serem atletas, a terem ali um subterfúgio para eles conseguirem conciliar a escola e a vida sobrevivente humana, né? Então, e eu acho que a gente conhece algumas histórias assim aqui no Brasil, né?
Então, o que os professores fizeram? Poxa, são alunos maravilhosos, de alto desempenho, não é justo eles perderem esse momento, não é justo eles não participarem disso, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pegar aqui essas aulas, vamos jogar essas aulas nos vídeos e vamos disponibilizar para os alunos assistirem fora do espaço da sala de aula. E quando eles vierem para a sala de aula, a gente faz a socialização daquele conteúdo ali. A gente faz uma atividade, a gente faz uma dinâmica, faz algo que seja mais interativo, que eles tenham um rendimento maior, eles tenham um aproveitamento maior e a gente consiga ver a aprendizagem deles. O que é que você acha? Topa, topa. Então, vamos lá. Então, os caras fizeram, né, essa metodologia meio que invertida, que o aluno ele não aprendia ali na hora com o professor expondo o conteúdo, né? Ele via esse conteúdo anteriormente, para no momento da sala de aula ele ter essa interação, ele ter essa jogada, né? Ele ter até essa transposição de saberes a respeito daquilo que ele estudou. Então, a sala de aula invertida é justamente isso, é você dispor para o teu aluno um conteúdo, né, denso, que você pode fazer por meio de videoaula, de livro, de leitura. Você pode gravar aula ou pode ser um grande youtuber, né, que ele goste muito de ouvir, e aí às vezes tem um conteúdo, você pode associar e tudo mais, para que num momento posterior a esse, que ele tenha um primeiro contato com o conteúdo, você tenha uma atividade interativa com o seu aluno. Só que assim, agora eu vou dar uma pegada aqui, vou jogar aqui a pergunta para a Angélica aqui, porque não é só um negócio de metodologia, não, né? É um lance de postura, né? É um lance de, professora, eu sou super controladora, viu? Para eu liberar esse controle, Zé, viu? O negócio aqui é complicado. Como é que fica, professor? O professor, que antes era o controlador da situação, né? Como é que ele consegue se equilibrar até no nível emocional mesmo, né? Interpessoal, com esse misto, né? De que ele, calma, não é mais o detentor, ele é o mediador. E aí, professora, diga aí, como é que isso funciona? Olha, aqui tá, na verdade, Sabe aquele caldeirão que a gente faz a mágica, que na verdade você vai juntando alguns ingredientes? Você me colocou numa saia justa agora, mas espera aí, eu tenho resposta. Você precisa, na verdade, de alguns ingredientes, né? Quando você estava trazendo essa questão da sala de aula invertida, é uma das opções que a gente tem no ensino híbrido, mas vale muito a pena a gente pontuar que aqui no Brasil a gente tem as escolas militares, que elas têm muito esse processo, porque os filhos, né, dos militares, eles sempre estão em deslocamento. Então, isso faz muito sentido. Então, os militares têm uma tecnologia muito avançada nesse processo. Nós temos já 2 escolas de referência no Rio de Janeiro, temos uma em Minas Gerais, temos no Ceará, né, um conjunto, várias propostas já acontecendo, de onde a Alana está falando, e nós temos também na região do Mato Grosso e no Distrito Federal, escolas que estão usando metodologia da sala de aula invertida com o sistema de inteligência socioemocional, que aí é o que eu vou contar agora, né? Na verdade, a inteligência socioemocional, ela é um segundo passo da educação socioemocional, são passos diferentes. Então, o processo da educação socioemocional é quando você está aprendendo. Então, educação socioemocional. Você está experimentando as vivências, está estruturando sua base emocional em 4 pilares: corpo, mente, coração, caráter. Corpo, controle biológico, a mente, o como você aprende, quais as ferramentas fazem sentido para você, se você é auditivo, sinestésico, visual, se você é executor, planejador, comunicador, estrategista, se você aprende por uma das determinadas inteligências do Gartner, se você está optando por um processo utilizado na programação neurolinguística, que é a fuga da dor e a busca do prazer, enfim. Você tem 40 tipos de mapeamentos possíveis desse equilíbrio emocional. Então, quando você está entrando em contato com esse mundo, que tem alguns critérios básicos: aprender a fazer escolhas, autoconhecimento. O autoconhecimento vai te gerar escolhas, aprender a fazer escolhas. Terceiro ponto, aprender a interagir em sociedade. Aí, quando você aprende
a interagir em sociedade, você está na inteligência socioemocional. Você amadureceu, né, os pilares, criou a aprendizagem, colocou isso na memória de longo prazo, aí ele vira ferramenta, aí vira inteligência. Porque a inteligência, para nós, do ponto de vista socioemocional, é quando você usa um recurso que ele já está amadurecido internamente para ter um resultado ao seu favor, um resultado positivo. Então, quando eu cumpro uma meta de forma organizada e equilibrada, quando eu me relaciono com pessoas difíceis, quando eu monto uma sistemática de estudo ou de projeto, quando eu sei o que é importante para mim, quando eu conheço os meus valores, então, tudo isso está dentro dessa ponte entre educação socioemocional e a inteligência, né? E o bacana é que a gente hoje tem uma lei muito... como é que eu vou dizer? Ela é muito nova, né? Deixa todo mundo muito inseguro, porque é difícil lidar com as emoções. A gente nunca precisou lidar com elas, a gente precisava, na verdade, passar informação. E aí, como o outro estava recebendo essa informação, não era muito da nossa praia. Mas hoje não, eu preciso entender como este outro ser humano está recebendo a informação que eu estou passando. E aí começa a responder aquela pergunta, como é que o professor vai dialogar nesse processo, né? Ele só dialoga quando ele vive a experiência. Não adianta ele querer ensinar para alguém uma experiência que ele nunca viveu. Então, como que eu vou ensinar ferramentas de controle emocional se eu nunca vivi isso na minha vida? Como eu vou ensinar ferramentas de equilíbrio corporal se eu não me desafio a pelo menos fazer uma caminhada, a equilibrar os pilares do meu corpo? São 6 ou 7 pilares. Sono, água, alimentação, exercício físico, controle dos teus exames, desconexão com a realidade e autocontrole mental. Então, como é que eu faço isso, né? Como eu vou inspirar o desenvolvimento cognitivo se, na verdade, eu desconheço o meu processo de ensino-aprendizagem? Porque eu só conto para o outro ou dou para o outro o que eu tenho. Então, aí é que começa, no processo de autodescoberta, de autoconhecimento, autogestão, todas essas autos que tá vindo aí na nossa base e que não são poucas. E aí é o que eu tenho falado, a diferença estão exigindo de nós, né, profissionais da educação, que a gente já saia fazendo, sem antes a gente ter experimentado isso na prática, sem o tempo, né, da maturação, eu diria. Mas agora eu vou passar para você de novo, né? Juntando tudo isso aqui, né? Esse socioemocional e essa questão de cognitivo, de avaliação, você traz para a gente agora uma coisa mais prática. Como é que essa turma que está aqui com a gente, nossos colegas, podem começar a olhar diferente, começar a fazer sala de aula invertida, que é um desafio, mas gente, quando a gente descobre o como, a gente não consegue voltar atrás ao foguete mesmo, não tem exatamente. Inclusive, vou dar os créditos, hein? Meu aluno Vitor Hugo, viu? Vitor Hugo, olha aí, hashtag foguete não tem ré, essa é sua, viu, meu querido? Seguinte, com relação à prática, né? Como é que a gente faz isso, né? Eu tive o primeiro contato que eu tive com sala de aula invertida foi em 2017, mais ou menos foi 2017. Eu estava lá na licenciatura em letras do campus Baturité, ainda não estava em Horizonte. E aí eu tive uma palestra sobre metodologias ativas com o professor Igor Paim, que é um grande professor, um grande entusiasta das tecnologias, das novas tecnologias, hoje diretor do nosso centro de referência em educação à distância. E aí eu me maravilhei, porque eu falei, cara, aqui é meu mundo, onde é que isso estava que eu não sabia, né? Então eu tinha acabado de sair do doutorado e não tinha tido acesso a esse conteúdo, né, das metodologias ativas, do problem-based learning, da sala de aula invertida, né, que é o flipped classroom. Então, todos esses aí em inglês, né? Não tinha tido acesso. Então, eu me maravilhei com tudo aquilo. E aí eu tive uma turma de estágio. E essa turma de estágio era uma turma de estágio de elaboração de materiais didáticos. E eu falei, cara, como que eu vou dar essa disciplina, né?
porque os meninos eles têm que produzir material e na sala de aula a gente não tem papel madeira, a gente não tem nem piloto para poder escrever. Como é que eu vou fazer isso com os alunos? Porque eu digo piloto para distribuir para os alunos, o professor pelo menos tinha, viu, meu povo? Também, né? Vamos aumentar mais só um pouquinho. Tô brincando. Então, eu fiquei muito na dúvida e eu pensei, cara, vou unir as novas tecnologias, porque o cara constrói um PowerPoint, constrói um documento ali no Docs, né? E aí ainda estava chegando esse lance do Google for Education, a instituição tinha acabado de assinar com as contas, né, com o domínio do Google for Education. Eu falei, cara, vou utilizar esse negócio aí, esse tal de Classroom aí. Bora botar as caras, vamos usar isso aí e ver o que é que dá, né? E aí eu lembro que nas primeiras semanas, gente do céu, era uma reclamação, era um ave Maria, era um vixe professora, era um eu não vou conseguir não, professor é mais trabalho. Olha que era uma reclamação tão grande, que se eu não tivesse assim certeza que esse negócio ia dar certo, eu tinha desistido. E eu falei, não, isso aqui é mudança de comportamento. Eles vão perceber que isso aqui é muito mais ágil, prático, rápido, fácil, quando eles estiverem na escola, do que eles estarem fazendo material impresso, material produzido ali, né? Enfim. E aí, minha gente, o que acontece? Passei a disciplina toda, né, fazendo esse movimento com eles. No meio da disciplina, eu perguntei, né, fiz novamente a pergunta, e aí, o que é que vocês estão achando do Google Classroom? Vocês viram? Eu deixava um material lá para eles verem, para quando eles chegassem na sala, eu não disse que estava fazendo sala de aula invertida. Eu fui galgando isso, eu deixei um material para eles lerem, né? Liberei eles daquela aula da leitura para eles fazerem a leitura, para na aula seguinte eles estarem com a leitura feita, para a gente fazer a atividade. Fui fazendo aos poucos, né? Esse movimento, né? É óbvio que alguns alunos se aproveitavam daquela liberdade, né, entre aspas, e iam fazer outra coisa que não a leitura do texto, mas quando eles chegavam em sala, eles sentiam que deveriam ter feito a leitura do texto, né? E aí eu sempre fui muito de conversar com meus alunos e disse, gente, olha, mas eu dei os 2 tempos de aula, então por que vocês não leram o texto? O que aconteceu aí, né? Vocês tinham que ter lido para poder essa aula surtir efeito, né? Então, para mim, é mais fácil, porque eu também estou na formação de professores, e aí eu já coloco eles para transporem isso para ele, né? Para a prática deles, né? E aí, no meio da disciplina, quando eu fiz essa pergunta novamente, aí, o que vocês estão achando? Professora, muito prático, professora, a gente não tem nem que ir na gráfica para poder imprimir os trabalhos para entregar para a senhora, professora, é só a gente mandar pelo Drive, tá tudo certo. A senhora bota a nota lá, professora, tá muito rápido, tá muito ágil, tá muito bom, professor. Professora, não dá para os professores fazerem isso não, os outros, hein? Aí eu disse, não, gente, aí eu já não posso responder por eles, né? Tô respondendo por mim, tô perguntando o que eu tô fazendo, vocês estão gostando ou não. E aí eu já não posso responder por eles. Então, assim, né? Na prática é dolorosa, vai dar trabalho, você vai ficar muitas vezes frustrado pelos comentários, né? Pela negatividade, porque o que é novo, ninguém de cara aceita o que é novo, né? O que é diferente, o que vai gastar energia. Não, a gente evoluiu, a raça humana evoluiu para vivermos, né? Aqui deitadozinhos na nossa rede, aqui pegando a brisa do mar, aqui, né? Assim, nesse nice, né? Mas a gente precisa, para aprendermos, gastar energia, né? Arregaçar as mangas, precisamos construir esses pilares, né? E autoconhecimento, como a Pro está trazendo, isso requer energia, isso requer pensamento, isso requer bate-cabeça, né? Que é assim, a gente tentar, a gente saber que a gente vai responder daquela forma, mas a gente pensar que a gente não pode responder aquilo, que a gente tem que ser mais forte do que aquela emoção. A gente tem que trazer à tona o equilíbrio dos nossos temperamentos. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que a gente. E nem que a gente responsabiliza o outro por isso, nem entrega ao outro essa responsabilidade que é nossa, né? Porque a gente não entrega a nossa vida, por que a gente vai entregar a responsabilidade de aprender para o outro, né? A nossa vida é nossa, né? A gente faz o que quer da nossa vida. Então, o processo de aprendizagem, ele também tem que ter essa responsabilidade. O processo de aprendizagem é meu. Não é o professor que vai aprender por mim, sou eu que tenho que ir lá e aprender. Então, quando o aluno ele cria essa consciência, quando ele tem essa visão, né? E aí, venhamos e convenhamos, né? Agora eu vou falar para vocês a realidade, porque quando os alunos são adultos, isso é um pouquinho mais fácil, né? Porque quando eles estão na adolescência, olha, para a gente vender esse peixe aqui, demora um pouquinho, né? Tem que ter um projeto de vida ali junto, tem que ter umas estratégiazinhas, né?
que a Angélica vai já falar que a gente, umas estratégias, né, bem afetivas e afetuosas, né? Então, a gente entregar para o nosso aluno uma aprendizagem de bandeja, isso não existe, né? Se alguém um dia acreditou que só pelo ensino o aluno já estava aprendendo, pelo ensino não, vou me corrigir, pela transmissão da informação, o aluno já estava aprendendo, alto lá, não. Né? Ele precisa gastar energia, ele precisa ter percepção, ele precisa ter memória, precisa ter motivação, ele precisa movimentar esses elementos para que a aprendizagem de fato ocorra. E o nosso papel é justamente mobilizar tudo isso. Né? E a gente mobiliza isso dentro de um começo, meio e fim. Né? A aula é um começo, meio e fim. Né? Muitas vezes até a aula nem termina ali naqueles 60 minutos, ela vai além. Então, quando você monta essa linha de raciocínio lógico, né, não só para você, mas também para o teu aluno, gente, isso ajuda muito no processo de aprendizagem, de conscientização da aprendizagem que eles precisam ter. Porque se você, veja bem, você gostaria, né, que você tem uma visão e você sempre está olhando, né, ao seu redor, você gostaria que alguém pusesse uma venda nos seus olhos e lhe guiasse sem você saber para onde você ia, com quem você ia, o que você ia fazer? Não, você não ia gostar, né? Então, às vezes a gente faz isso com o nosso aluno. A gente põe uma venda neles e a gente não diz qual é o objetivo da aula, o que é que eles vão aprender, para que eles vão aprender. E aí eles vão andar por quê? Eles têm medo, eles têm receio, eles têm dificuldade de entender. Óbvio, né? Aquilo não foi dito, aquilo não foi descortinado, aquilo não foi desvelado. Então, a gente precisa trazer esse movimento de sempre indicar o que a gente vai fazer, para que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, para que essa consciência, aos poucos, ela vá ganhando corpos e ela vá ganhando uma nova cultura. Porque quebrar paradigma, construir cultura, não é da noite para o dia, não é com essa minha fala, né? Muito pelo contrário, é com o professor experienciando, vivendo, como a Pro falou. O professor tem que viver, ele tem que fazer, nem que seja aos pouquinhos, e ele criando, despertando também motivação para seguir adiante. Porque você pegar uma onda que vai contra a maré, gente, dói, emocionalmente dói. Porque você fala da tua ideia, você fala do que você está pensando e as pessoas só destroem, porque as pessoas têm medo. E eu estou falando isso, estou falando de par mesmo. Outros professores que vão dizer, não, a Alana é utópica, isso não vai dar certo, né? Isso não existe, não tem como, ela só está inventando coisa para a gente fazer, né? E tal. E na verdade não é, né? Na verdade não é. Então, até isso desgasta emocionalmente. Então, outro passo, sabe, na prática, Angélica, eu não sei se você vai me permitir dizer, mas depois você me corrija, viu? O jeito que eu vou dizer. Mas é o seguinte, né? Professor, se você não quer inovar, não atrapalhe quem quer não, viu? Deixa a pessoa fazer, né? Deixa a pessoa ter essa experiência, deixa a pessoa viver esse momento, né? Se você não quer fazer, se você quer ficar na sua ali, pois fique na sua e fique calado, né? Não vai inventar conversa para o outro, não, porque em vez de ajudar, você está atrapalhando ainda mais uma coisa que sequer você vai descruzar os braços, né? Então, também dá um pouquinho de paciência para o teu colega, dá um pouquinho de espaço para que ele possa fazer o negócio acontecer. E é verdade. A gente tem alguns episódios que a gente tem presenciado, né? Tanto no online quanto na vida real, situações em que a inovação ela é vista como mais tarefa, né? A princípio, ela é mais tarefa. Digamos, se você decide, é um marco, na verdade é um marco na sua vida, né? Quando você entende como isso funciona e o peso que traz da responsabilidade de você ter que ensinar, você tem que avaliar, isso tira um peso tão grande da nossa vida, mas a gente tem visto na prática exatamente essa fala do tipo, não, isso daí é loucura, isso não existe. Eu nunca aprendi tecnologia, não vou aprender agora. Como se mudar metodologia dependesse de tecnologia. Isto é lenda, na verdade. A gente muda dentro, né? A gente muda dentro para usar o que está fora. Então, a gente está lidando, e eu discutia com uma amiga essa semana, o que a gente chama do conflito intergeracional, né? Professores que são das gerações Baby Boomer, X, Y, Z, né? E a gente está lidando agora em sala de aula com uma geração Z e
alfa, que é uma mentalidade totalmente diferente. A gente está com um conflito de mentalidades. E quem perceber isso e eu digo, voltar atrás, porque às vezes para avançar a gente precisa voltar atrás, né? Dar um passo atrás e perceber, opa, peraí, tem algo neste movimento que eu posso aprender rápido e aproveitar ao meu favor. Isso é inteligência socioemocional. Então, eu olho aquilo, tem alguém que sabe mais que eu grudo lá, conecto, aí tem a partilha da informação, nosso cérebro trabalha assim, ele conecta um neurônio com o outro, ele gera alguma coisa diferente, a plasticidade cerebral, ele cria uma nova relação e cria um novo processo. E esse match, né? O pessoal está falando isso no Tinder, em tudo quanto é lugar, mas não rola na educação, não tem o match. Na verdade, tem a repulsão, é como se você pegasse duas pilhas com o mesmo lado do polo, encostasse e elas ficam se afastando. Por quê? É lógico que é difícil recomeçar. É muito difícil recomeçar. É difícil desconstruir o que a gente foi programado para fazer. Por exemplo, ser uma geração consumista e passar para uma geração que cuida do planeta e do ser humano, né? Desconstruir os modelos de compra que eram presenciais e hoje são virtuais. Desconstruir que nós aprendemos dos nossos pais ou das gerações anteriores e está tudo bem, é o que eles tinham, que a gente só aprendia na frente de um professor. Hoje o modelo é autodidata. E quando a gente não faz esse processo, a gente está roubando o futuro dessas gerações, que é segurando esse motor, né? Então, quando eu tenho um aluno, por exemplo, lá na minha sala de aula, que ele está com o equipamento dele ou está sem equipamento, e ele me traz um conceito diferente, eu falo para ele assim, menino, isso aqui a gente não fala aqui. É uma questão de equilíbrio socioemocional. Como é que você lida com a diversidade, com a inclusão? Não é só a inclusão do aluno que tem dificuldade, é a mentalidade, que tipo de coisas, informações a gente está trabalhando, né? Conforme você falava, que você falou do nadar contra a maré, eu coloco muito um movimento, eu conversava com meu marido essa semana, nossa, muitas vezes a gente está super empolgado em trazer algo para um colega seu, ou para dentro da sala de aula, mas a grande questão não é você, nem os alunos estão preparados para isso. Eles ficam olhando para você como se você saísse. Sabe aquele desenho Monstros S.A., que os monstrinhos saem de dentro do armário, tudo pintadinho, né? Ou causam susto, ou eles dão risada. É uma coisa meio assim. A gente abre a porta do armário e sai diferente. Aquele aluno está esperando aquele professor comportado, né? Que não se relaciona, que não tem paixão pelo que faz. E aí ele fica esperando o professor que fala assim para ele, abre o caderno, anota tudo que eu vou dizer e me entrega uma folhinha respondendo. Quando você entra numa sala de aula e fala assim, eu quero saber, você cruza a perna assim, né, de uma forma elegante, mas eu quero saber o que você está sentindo sobre isso, e eles ficam olhando para você. Não tem... isso. Que essa professora tá... É psicólogo, é terapia coletiva, entende? Então, cara, é muito louco isso. É muito louco, né? De você... Esses meninos já estão programados para serem robôs impensantes. Agora, como é que eu quebro esse paradigma? Qual é as novas estruturas ou as novas formas que quebram aquele convencional, né? Somos seres humanos, tem várias questões aí. Outro processo que tem muito alinhado desse nadar contra a maré, e eu tenho dito que eu não concordo, e eu coloco isso publicamente, esse negócio de ficar avaliando criança que não tem nem como ser avaliada. Não faz sentido esta lógica perto da vivência que essas crianças ou qualquer ser humano está trazendo. Então, como a gente vai olhar diferente, avaliar diferente, planejar diferente, fazer retomada? Então, a gente tem... É bem aquilo, nós somos meio que os monstrinhos lá do Monstros S.A., que nós vamos sair de dentro do armário, né? Parece brincadeira, a gente vai ter colega de longa data, super amigo do peito contra a gente vai ter um monte de aluno, a professora enlouqueceu, a gente vai ter os nossos gestores que estão despreparados para este movimento, dizendo, gente, aposenta a professora ou muda ela de escola porque ela vai me dar trabalho.
Isto tudo está acontecendo. Mas por quê? Eles também têm a razão deles, tá certo. É isso que você falou, Alana, dá medo. Então, onde que eu começo a movimentar? Pequenas coisas todos os dias. Então, ao invés de eu montar o meu processo de planejamento dentro da sala de aula, vamos para fora. Ao invés de pensar avaliação só do conhecimento, põe na balança 50% que o aluno sente e 50% do que ele aprendeu ou do que ele conhece. Porque hoje a LDB traz essa oportunidade para a gente. Antes a gente tinha aquele aluninho quietinho lá no fundo da sala, não entregava lição nenhuma, mas o menino desenhava, ou ele tinha elementos, né? Se comunicava bem, mas ele não gostava de escrever. Hoje a gente pode olhar essa criança de um outro jeito. Legal, ele pode até não fazer os cálculos matemáticos de uma forma que eu acho adequado, mas ele tem outras habilidades e competências. E esse menino que hoje a gente enquadra na questão digital, é uma personalidade do modus operandi digital, usa visão e audição como recurso de retorno e de aprendizagem. São crianças altamente produtivas, mas escrevem pouco e se comunicam pouco. Mas têm uma mente altamente estimulada, com muita criatividade, muita opção de resolução de problema. Legal, e quando eu não consigo identificar esse talento, essa habilidade, essa competência, eu tenho que desenvolver. Eu, professor, tenho que desenvolver? Não. As pessoas aprendem com o professor, aprendem com elas mesmas, aprendem nos seus pares, aprendem dormindo. E aí você tem um monte de recursos para utilizar nesse movimento, né, educacional. O pessoal está ali colocando coisas no chat, que é muito bacana. E o porquê que o socioemocional ele combina com essa sala de aula invertida, que eu acho que é o que chamou a gente estar conversando. Porque a sala de aula invertida não vai dar nada pronto para ele, simples assim. A partir do momento, porque o cérebro humano, isso é uma informação muito bacana, ele fica muito nervoso quando ele tem lacuna, ele tem que preencher aquele espaço. E aí, se o professor está antenado nesse movimento, ele vai preencher com uma referência boa, uma referência que vai ajudar esse aluno no processo dele. Agora, se o professor está desconectado disso, o aluno vai procurar referência em qualquer lugar. Ele pode ter a sorte de encontrar uma boa referência e pode não ter tanta sorte de encontrar uma referência ruim. Mas o cérebro, ele está buscando resposta. Então, resposta sobre o sentido da vida, sobre a filosofia do ser, do existir, sobre aquilo que faz sentido, as coisas que estão acontecendo na vida, na família dele. Os adolescentes, né, ebulição hormonal, isso é uma mega oportunidade da gente conciliar a sala de aula invertida com a educação socioemocional, né? Criar corresponsabilidade. Então, esse ponto que a gente conseguir fazer a fusão da metodologia emocional com uma metodologia de ensino que faz sentido para o aluno, né? É onde está o nosso maior desgaste, porque é isso, a gente vai ser mesmo, de verdade, o bichinho lá do Monstros S.A., nós vamos pular do armário, e assim, quem quiser pular com a gente, ficamos mais fortes, né? Mais animados, encontramos novas soluções. Verdade, verdade, a gente vai junto, vai junto. A Magna está comentando sobre as formações continuadas de professores, né? E eu lembrei da minha experiência aqui em Horizonte, né? Que em Horizonte eu tive a oportunidade, que na verdade eu morava em Pacajus, que é um município ao lado de Horizonte, e eu sempre olhava assim com os olhos mais brilhantes para o município de Horizonte, né? Eles são um município recente, praticamente, eles têm muitas políticas, muitos programas, e principalmente voltados para a educação. Isso sempre me chamou muita atenção. E aí eu tive a grata oportunidade de ir para o IFCE de Horizonte, né? Um grande peso no município, e ainda mais no município que eu já tinha e tenho um apreço muito grande por ele, né? E aí eu fazendo as parcerias com a Secretaria de Educação e algumas escolas, tive a oportunidade de
iniciar o meu programa de formação continuada para professores com esse município, né? E foi muito bacana, porque eu aprendi muito com esse povo, né? Alguns já eram conhecidos, né, de longas datas, já eram amigos ali de município que residia próximo e tudo, e outros não. E aí a gente conversava francamente, né? Eu sentava mesmo para conversar com eles. Eu falava, gente, olha, é o seguinte, eu não sou psicóloga, não, mas a gente vai conversar sobre sala de aula aqui, tá certo? Vamos trazer aqui o que a gente tem de lacuna, de demanda, o que vocês querem trazer da sala de aula, etc, etc. E aí eu fui trazendo também pilares da formação continuada de professores, que muitas vezes a gente acha que a formação de professores é uma espécie de adestrar para uma receita, que não é, né? Não tem como ser. Você tem que alimentar os pilares. Então, você tem uma formação continuada para professores, que ela já é uma formação muito sensível, porque vai mexer com memórias, vai mexer com decisões e com vidas afetivas de muitas pessoas, né? Por que você escolheu ser professor, né? Então, quando a gente traz o profissionalismo à tona, que a gente põe à mesa para discutir, vem essa questão: o que me fez escolher ser professor, ser professora? Né? Qual foi o meu primeiro amor, né? O que foi que me chamou a atenção para eu estar ali em sala de aula? Então, era completamente um descortinar, assim, um desvelar de pessoas, né? De pessoas, né? Não estava falando ali de conteúdos, de língua inglesa, língua portuguesa, matemática, geografia, não. Isso ali era o menos importante. Por quê? Porque o mais importante é a gente conseguir estabelecer os significados dos conceitos que são basilares. Se a gente não tiver essa base, a gente não consegue, né, alcançar outros degraus. Então, quando, na formação de professores que eu iniciei lá com o Horizonte, né, que eu cresci muito depois disso, obviamente, que eu comecei lá com o Horizonte, então eles tiveram uma percepção muito diferenciada da formação que eu estava levando para eles, que era uma formação muito dialógica, era uma formação de não era eu que ia entregar o que eles tinham que fazer, eram eles que iam me entregar o que, a partir das reflexões, eles iam colocar para a sala de aula, ou iam colocar para os outros professores, que eles também eram formadores de outros professores. Então foi uma lógica que se inverteu um pouco, sabe? Que eles esperavam assim: Alana, a gente esperava que você ia entregar isso pra gente. Eu falei: eu não vou entregar nada pra ninguém, menino, eu não sou nem Papai Noel para estar dando presente aí para todo mundo. Não é assim, não. A gente tem que refletir, que a gente tem que construir juntos, a gente tem que transpor saberes, né? A gente tem que aprender com o outro. O colega que está do seu lado, ele tem tanto valor, a palavra dele tem tanto valor e peso de experiência quanto a minha, que terminei um pós-doc, terminei um intercâmbio, sei lá o que foi que eu fiz, né? Então, entender que essa horizontalidade que se fala, ela não é só uma teoria, né? Ela, na verdade, precisa ser uma prática, né? Ela precisa ser uma meta para a gente realmente atingir. Então, na prática, né, se eu não escuto o que o meu aluno tem para dizer, né, o que a merendeira, o segurança que está ali mais próximo da criança, que percebe muitas vezes o que eu não percebo, se eu não ouvir o que eles têm para dizer, eu não vou conseguir também fazer com que o meu aluno escute o que eu tenho para dizer. Então, é uma escuta ativa, né? Então, a formação de professores, né, longe de ser uma terapia, obviamente, mas ela traz muito disso, ela traz muito desse engajamento afetivo, esse engajamento emocional, né? Emocional mesmo, né? Social também. Então, a formação de professores, ela precisa ser repensada, né? Eu falei tudo isso só para dizer no final agora, porque eu sou assim, eu não sou muito objetiva, não. Só falei tudo isso para dizer que a formação de professores precisa ser repensada. Ela precisa ter os seus pilares preservados, ela precisa ter as suas sementes bem regadas, para que ela realmente gere frutos, né? Então, a gente precisa trazer um apoio, um suporte para o professor de que ele é capaz, de que ele pode inovar, de que ele é autor daquele processo que só ele, mais ninguém, conhece a turma e a sala de aula que ele tem, conhece os alunos que ele tem, né? Então, eu conhecendo meus alunos, esse negócio aí do monstro, né? Eu já chego na sala, eu já digo logo, vocês podem até rir de mim, porque eu sei que vocês vão rir,
né? Eu já quebro aquele paradigma, né? Que o professor não fala a mesma língua no esquema lá. Não, tem isso comigo, não. Vocês podem até rir, mas eu não vou parar de fazer, gente. Desculpa, mas eu não vou me incomodar. Minha autoestima é tão lá em cima que eu não vou me incomodar se vocês rirem de mim, tá certo? E aí eles riam, né? Faziam comentários, né? E diziam, não, professora. E aí eles davam o braço a torcer, né? Eles diziam, não, professora, a aula foi legal e tal e tudo, né? Só não gosto muito desse lance de se levantar, professora, é ruim, né? A gente tem que se levantar, né? Eu digo, gente, mas a gente tem que se ativa, movimento, né? Não dá pra gente ficar o tempo todo sentado, né? Senão a gente acaba dormindo, que o cansaço é tão grande. E não tem como. Tem que ter movimento, né? Você sabe que na tua fala, eu estava pensando aqui que durante muito tempo, nós, enquanto educadores, formadores, a gente sempre foi provocado a ter todas as respostas, né? Então, se o aluno te perguntar isso, tá aqui. Se teu líder, teu gestor, teu coordenador, enfim, te perguntar aqui, você tem a resposta. E na educação socioemocional e na inteligência socioemocional, a gente ensina o inverso, né? Você tem que fazer as melhores perguntas, as perguntas certas. Porque as perguntas certas vão gerar a energia, vão gerar a curiosidade da mudança, vão gerar, né? Então, se eu fosse dar uma dica para o professor hoje, aprenda a fazer as perguntas certas. E não é pergunta de conteúdo. A pergunta mais certa que você tem hoje está fazendo sentido para você? Não, professora, eu não estou entendendo nada. E aí por quê? Por que não está fazendo sentido? O que te falta? Qual é o elemento que a gente pode mudar para gerar uma situação mais confortável para você, né? Então, veja, eu não estou falando nenhum ponto aqui da língua portuguesa, da matemática, das ciências, não, elas são importantíssimas. Aliás, eu também atuo como professora de arte, o conteúdo, ele é fundamental, mas ele se conecta com essa situação. Então, se você tem um grupo de pessoas mais resistentes, você, a princípio, aprofunda menos, mas faz as perguntas certas. Se você tem um grupo que explora mais a oportunidade, porque aí é questão de oportunidade, né? Bill Gates já falava que ele aproveitava todas as oportunidades da vida. Então, é uma questão de você aproveitar o que está ali ou não. Um grupo menos resistente, ele vai aproveitar a oportunidade e vai aprofundar conteúdo, conhecimento, emoção, ele vai gerar admiração. E aí a gente tem todo aquele contexto que parece coisa de, eu brinco que é de anúncio de margarina, né? Que tá todo mundo feliz. Que o professor, ele vai ser inspirador, vai influenciar pessoas. Sim, ele vai, mas ele precisa movimentar algumas peças de outra forma, né? Muito mais de estar junto com ele do que precisar dele. A gente gerou durante muito tempo, isso é secular, vem lá da escola jesuítica, a dependência do aluno, da resposta certa, de você saber dar a resposta para ele. E hoje não, a gente não tem mais educação bancária, a gente tem educação do ser humano. E aí eu concordo, Angélica, mas a pandemia, isso, aquilo, vai aumentar o gap? Vai, se o professor continuar do mesmo jeito, porque nós somos a ponte. Não tem outro jeito. Esse aluno vai superar o gap se eu mudar o meu comportamento ou a minha visão de vida. Mas eu já estou me aposentando, tudo bem, tá tudo certo. Se você está se aposentando, é o que você falou, tá tudo bem. Então, deixa, né? É que nem o abre alas da escola de samba. Deixa quem quer ocupar a pista e a avenida ocupar. Não faz mal, você fica num outro papel, mas deixa o pessoal ocupar, né? Porque a resistência deles está roubando o futuro dos filhos, dos netos e das pessoas que eles gostam, porque não deixam as pessoas passarem. E aí é uma questão de escolha, inteligência socioemocional, né? Então, e aí a gente vai... Nossa, pode falar muitas coisas aqui. Então, já demos bastante dicas. Foram boas dicas, né? Eu acho que uma das primeiras dicas, assim, para a gente estreitar
os laços, né, com a nossa metacognição, com o nosso autoconhecimento, é a gente decidir, né? E quando a gente decide algo que é de fato uma escolha nossa, né, uma escolha racionalmente nossa, a gente tende a se entregar e a gente tende a fazer com que aquilo dê certo, né? Porque a gente se investe naquilo. Então, eu concordo demais contigo quando você fala, né? Se você acha que você não vai mais, né, florescer da forma como você precisa florescer, pois ajuda quem vai florescer, né? Traz quem vai florescer para junto de você ou dá espaço para aquela pessoa, né? Para que isso se torne realmente algo exponencial, né? Porque, de fato, uma coisa que você falou, isso vem desde a escola jesuítica. Nossa, e assim, eu antes da pandemia, eu comentava com os meus alunos, né? Eu dava aula também de educação à distância, novas tecnologias aplicadas à educação. E aí eu dizia, gente, olha, eu quero estar viva. Sério mesmo, gente, eu quero estar viva para ver a revolução tecnológica na educação. Porque não aconteceu ainda, meu povo. A gente está numa era que eu não sei dizer nem qual que era dentro da tecnologia, porque nem estamos dentro da tecnologia, né? E aí a pandemia trouxe esse. Gente, eu juro que eu não pedi nada disso, tá? Estou só comentando que eu queria muito ver essa realidade das novas tecnologias. E aí a pandemia acabou. Algo que talvez seriam daqui a 20, 30 anos, a pandemia trouxe em menos de um ano, né? A pandemia ela acelerou um processo que talvez a gente demoraria 20, 30 anos para que isso acontecesse, né? E aí a gente teve muita resistência, a palavra é essa, resistência às novas tecnologias, né? E o ser humano, ele é tão inteligente, ele tem uma capacidade, uma dotação cognitiva que às vezes se perde em crendices, né? Que muitas vezes não leva para frente. E aí você acreditar, né? Você hoje, professor, que acredita que a máquina pode tomar seu lugar, meu querido, é porque você não sabe qual é o seu lugar. Você não sabe como você é importante no processo de aprendizagem do seu aluno, né? Você achar que o aluno, pelas novas tecnologias, o aluno não aprende. Não, você pode não aprender, porque falta ali disciplina, falta ali atenção, falta ali destreza, mas talvez o seu aluno aprenda. Dê essa oportunidade para você ver se sim ou não. Vamos ver, vamos tentar, vamos testar, né? Então, em uma época que se fala tanto de cientificidade, eu sinto muita falta da cientificidade na educação. Então, as pessoas agem muito pelo senso comum. Eu acho que isso não vai dar certo, não. Olha só, quem sou eu para achar que vai dar certo ou não? Por que eu não vou lá, testo, faço o procedimento, tenho os resultados, tenho a conclusão daquilo? Gente, isso é pesquisa, isso é ciência. Então, quem se recusa, quem resiste, quem cruza os braços, está negando o lugar em que decidiu ocupar, né? Então, isso não ajuda na quebra de paradigma, né, Angélica? Não ajuda no autoconhecimento, muito pelo contrário, né? Só deixa esse processo ainda mais lento, só deixa esse processo ainda mais frágil, né? Para uma evolução. E aí às vezes eu fico muito preocupada com isso. Quando eu penso nisso, eu pego outro pensamento para parar de pensar nisso, porque eu não vou resolver os problemas do mundo inteiro. Mas quando eu paro para pensar nisso, eu fico pensando, nossa, cara, e esse professor, ele lidera uma turma de 30, 40 alunos, e são 40 alunos de diferentes turmas, diferentes séries, então bota aí num semestre que passam, sei lá, uns 300, 400 alunos por esse professor. Olha quantas vidas esse professor de alguma forma está influenciando. E aí, para o positivo, que é essa parte que eu quero acreditar, e para o negativo também. Então, nós somos influenciadores, né? Esse lance de influencer aí que surgiu agora, né, nas redes sociais, a gente já há muito tempo, né? A gente é há muito tempo influencer dessas vidas que estão por aí, desses alunos que estão hoje formando família, tendo o seu lugar no mercado de trabalho. Então, a gente precisa observar
que o nosso papel dentro de sala de aula, ele também é um papel de liderança, e a sala de aula invertida traz esse papel muito nítido para a gente, um papel de liderança, um papel de gerir funções, de gerir tempos, de gerir espaços, né? E permitir que o aluno participe disso, porque um bom líder, ele dá voz a todos, ele dá voz e vez a todos, né? Ele não é autoritário. Então, um líder, ele agrega, né? Ele inclui, ele influencia para que realmente se atinja aquela meta. Então, quando a gente traz essa visão para dentro de sala de aula, e eu adoro a sala de aula invertida por isso, porque a gente tem esse espaço de gerir, e ao mesmo tempo que a gente gere, a gente está dando a oportunidade para o aluno mudar aquilo que na realidade dele a gente não viu. E que a gente, opa, peraí, então vamos voltar atrás, ó. Fulano falou, vamos voltar atrás aqui nessa dinâmica, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, isso é construção, isso é aprendizagem, né? Então, quando a gente se abre para isso, né, quando a gente se abre para esse processo em sala de aula, eu acredito que a gente se abra para outras coisas na vida também. Eu acredito que a gente começa a ter outras visões em até situações da nossa família, dos nossos relacionamentos, com filhos, né, com os pais, com os irmãos. Então, acredito que a abertura, ela possa influenciar, inclusive, a nossa melhoria como ser humano, né, Angélica? Como é que a gente se abre mais, hein? Pelo amor de Deus. É uma escolha, né? E isso é legal, porque normalmente a gente fala assim, a gente tem que se abrir, e tem que se abrir é falar mais. Não, porque você pode ter uma abertura mesmo com uma pessoa que fala pouco, né? Mas ela está fazendo o papel dela, ela está ocupando o lugar dela, e está facilitando, porque hoje a palavra deles é monitoria, tutoria, facilitação, né? Ela está facilitando. Ou o aprendizado, o processo de um aluno, ou de um próprio amigo de trabalho, um par, uma equipe. A gente tem também a questão dessa liderança. As escolas hoje que têm mais sucesso acadêmico é índice positivo nas avaliações externas, que a gente está falando de PISA, tá? E índice de aprovação em provas governamentais. São escolas onde se trabalha processo de liderança. Então, o aluno escolhe. Ele escolhe como estudar, ele escolhe o que estudar, ele escolhe a forma como ele estuda, né? E já se tem inúmeras pesquisas provando que quanto mais a pessoa lidera o próprio processo, melhor o resultado acadêmico dela, porque ela sabe onde está a falha, onde está a dificuldade. Então, ela trabalha para nivelar a dificuldade. E isso é muito inovador para a gente, porque nós somos... eu fui educada numa escola em que o aluno, ele escuta o professor fala e às vezes vem uns, fica quieto, você está falando demais, só vale se você estiver quietinho e interagindo só você, sua caneta, seu caderno, né? Sem a troca, sem... Então, é difícil para nós também, né? Visualizarmos e influenciarmos pessoas. Mas é isso que você falou, é continuar firme e forte, acreditando que pode ser diferente, porque pode ser diferente. Se não pudesse ser diferente, essas escolas que estão sendo alvo de pesquisa e processos, tanto da sala de aula invertida quanto socioemocionais, elas não teriam os resultados que elas têm hoje. E os resultados são altíssimos. Eu estava assistindo essa semana, fazendo uma formação do grupo do DIC, né? Que eles têm vários sistemas de ampliação de resultados, principalmente no ensino médio. E eu falei, deixa eu dar uma olhadinha na plataforma para entender. Então, é justamente isso. É uma grande sala de aula invertida, através de um processo mediado pela tecnologia, onde o aluno acessa e ele escolhe. E a máquina ajuda ele a dizer, olha, isso aqui não está bom? Você gostaria, olha só que processo mágico, você gostaria de se aperfeiçoar nesse ponto? Aí você fala assim, sim ou não. Se você disser não, tudo bem, não, ok, mas volte aqui, repasse, porque vai fazer diferença para você. Continua dizendo não, tudo bem, eu aceito, mas coloque este conteúdo no final da sua lista. Fica a dica. Entende? Olha, é um movimento que a gente nunca esperava, né? E que isto já está no mercado há mais de 10 anos.
Então, é a gente olhar para essas pessoas que estão acessando essas possibilidades e justamente isso, deixar que os outros acessem também, né? Às vezes é uma questão de estímulo, não, vai lá, vai dar certo, né? Vai, enfim, tem muitas coisas aí que a gente pode falar. Alana, chegou no nosso horário, eu vou te convidar para deixar uma mensagem para esse público que está aqui. Aproveitar para pedir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, este é o momento, enquanto eu estou falando aqui com vocês. A Alana vai deixar a mensagem dela, acho que vai deixar um desafio, que isso a gente combinou. Uma pergunta aí para vocês. Convidar já todos que estão aqui presentes para a live de quarta-feira que vem, que nós vamos ter uma live bem prática sobre robótica educacional. Então, vem uma especialista falar sobre isso, dando dicas bem legais. Convidar as pessoas para assistir as outras temáticas, né? Se perderam, se inscreve no canal, deixa um comentário. E eu quero fazer um outro convite. Eu e a Alana vamos dar um sorriso maravilhoso, fazer um joia, alguma coisa. Bate a foto, dá o print de tela e marca a gente na sua rede social. Agora, Alana, é aquela hora, ó. Acho que deu para o pessoal dar o printzinho deles. Marca a gente nas suas redes sociais, a gente vai responder, tá? Bacana. @angelicadomingues.oficial e tá como professora Alana? Profa.alana. Profa.alana. Vamos para o desafio? Vamos. Adoro o desafio. Gente, o desafio é o seguinte, tá? Vocês vão, e aí vocês ficam à vontade, né? Para vocês postarem na rede social, se vocês quiserem colocar uma fotinha ou não, se vocês só quiserem fazer um feed, colocar um comentário, uma resposta, quiserem deixar a resposta aqui nos comentários do vídeo, vocês fiquem à vontade, tá certo? Mas eu quero que vocês nos digam o que você inverteu na sua sala de aula. Vixe, Alana, mas essa pergunta aí eu tenho que inverter alguma coisa. Claro! Esse é o foco, esse é o objetivo. O que você inverteu na sua sala de aula? Conta pra gente e aí você vai dizer como foi sua sensação, como foi seu acolhimento com relação a essa inversão que você fez, né? Foi uma atividade que você mudou? Foi uma aula síncrona que você fez diferente? Foi uma aula assíncrona que você fez modificando aí, apresentando um fator novo, um recurso? Então, conta para a gente o que você inverteu na sala de aula, né? As nossas colegas aqui no chat, elas já entenderam bem que o lance da inversão é você dar o lugar de protagonismo a quem cabe, que é do aluno. Beleza? O que você inverteu na sua sala de aula? Conta pra gente, é o nosso desafio de hoje. Bacana. Eu vou juntar o meu no seu. Tá. O que você inverteu na sua sala de aula, eu já digitei até lá no chat para o pessoal se aquecer e ficar com as minhocas lá, né? Que nem falam os nossos amigos, né? Marlon e Zé Mota, minhocando, que é exatamente esse o processo da sinapse, né? Que você cria uma realidade nova e passa a se estimular a partir dela. Olha na tua vida escolar, acadêmica, algo que fizeram para você que você não gostou. E olha para a tua prática hoje, se você está repetindo ou não isso que fizeram com você. Se você estiver repetindo, para agora. E muda. E muda, né? Faz de outro jeito. Porque tem aquela frase, se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Então, já que a Alana está falando para inverter, eu estou junto. Vamos lá, inverte, muda a chave, faz algo diferente para fazer sentido, né? E eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer. As lives aqui em São Paulo são divulgadas pelo Polo da Unicel Guarapiranga, que ela divulga todas as lives para os cursos de formação, né, deste polo, e também chegam até a Prefeitura de São Paulo, então elas são divulgadas nos portais através do Washington Barros, ele está aqui, então eu sempre dou uma agradecida porque ele ajuda a gente na divulgação. E aí eu quero te convidar para a tua mensagem final, Alana. Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigada pela presença, imensamente grata, Angélica, pelo convite.
Fico muito honrada de ser vista como uma professora que está fazendo parte dessa educação 5.0. Fico imensamente satisfeita com isso. E quero dizer para você, professor, para você, professora, gestor, estudante, pai, você que me escuta e de alguma forma está relacionado com educação, esteja no seu lugar, tenha a sua voz, faça as suas escolhas. A nossa vida é uma só e a gente precisa viver da melhor forma possível. Então, priorize o que de fato é importante para a sua existência e dê oportunidade para os outros também priorizarem. Possibilite que eles façam escolhas da mesma forma como nós podemos fazer, tá certo? Então, meu povo, escolham bem, né? Pelo amor de Deus, escolham bem, viu? Usufruam bem da liberdade de escolha de vocês, tá certo? Seja o método, seja a abordagem, seja a prática, escolham. Vixe, eu vou fazer igual a propaganda, escolham com moderação, né? Mas escolham certinho, tá certo? Escolham dentro do lugar de vocês de fala, tá bom, minha gente? Boa noite para vocês, ó. Beijo grande, obrigada para todo mundo que decidiu, depois do jantar, vir comer a sobremesa aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Hashtag Profexplica. Estou no Instagram, estou no Telegram, @profa.alana, @profexplica. Faz parte do meu canal, faz parte da minha rede, que a gente vai construir juntos, a gente vai trocar muitas figurinhas e o que eu puder te dizer para te ajudar nessa fase, para te ajudar na tua docência, não se preocupe, eu vou dizer, tá bom? Beijo grande. Eu vou aproveitar e deixar minha mensagem. Essa semana a gente fez uma postagem na minha rede dizendo que o professor, ele é o que é, né? Então a gente tem que ser, parar um pouco com essa situação de ser o que esperam da gente. A gente tem que ser. Tem que ter o brilho no olhar, tem que ter paixão no que faz, tem que encontrar sentido na vida de fazer isso, né? Ah, e se não tem? Pode ser diferente, isso pode ser mudado. Inteligência socioemocional, ela é programada. Ela não vem como algo mágico que cai do céu e toma conta da gente. Não, isso é muito treinamento. Transforma em habilidade, treina, vira competência. Competência vira domínio da técnica, né? De uma forma resumida. Então, seja você mesmo, busque, né? Supere. Tem gente que está um pouquinho mais na frente na estrada, procura essas pessoas, né? Ó, eu e a Alana estamos aqui com rede social, com uma série de coisas. Divulga essa live para todo mundo que vocês conhecem, que faça sentido ouvir as nossas palavras, essas duas mulheres falantes, né? Que invadiram aqui, né? Você falou da sobremesa, depois da sobremesa tem o café, e assim vamos, estamos aí preparados. Sucesso para todos, uma semana maravilhosa. A gente se encontra aqui no canal quarta-feira que vem de novo e a gente deseja que vocês sejam professores inspiradores, né? 5.0. Essa é a nossa nova bandeira. Você é um professor 5.0? Eu sou. E você, Alana? Para eu ativar, eu sou também. Já somos duas. E tem mais gente aqui que com certeza está nos acompanhando. Bacana agradecer, assim, a sua alegria, a sua disponibilidade, né? De ter aceitado esse convite, uma pessoa que tem uma agenda super cheia. Mas é isso aí. Parceria, estamos juntos e vamos mudar aí, ajudar esses professores. Tchau, pessoal. Até a próxima semana.